Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Em relação à solução n da equação abaixo, assinale o que for correto. Aí segue a equação. Por sinal, esta equação já foi resolvida em um vídeo anterior. Deixarei na descrição deste vídeo um link contendo a solução desta equação para você conferir mais tarde. A solução que nós encontramos lá é um n igual a 3. Pois bem, na alternativa deste item 16, é solicitado, ou melhor, é feita uma afirmação, que se diz que, considerando i, a unidade imaginária, raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i elevado a n, que neste caso aqui é 3, valem 1. Muito bem, nós podemos verificar esta igualdade de dois modos diferentes. No primeiro modo, como nós sabemos que o n é 3, nós resolvemos através da solução de um produto notável ou fazendo a multiplicação. Ou seja, raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i, vezes raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i, e vezes raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i. Um processo bem tedioso, mas funciona. E nós temos o segundo modo, que é um modo um pouquinho mais interessante, que é aquele em que nós trabalhamos com a forma trigonométrica de um número complexo. Pois bem, um número complexo pode ser escrito assim: z igual a mais b vezes i. Sua forma trigonométrica pode ser escrita assim: z igual ao módulo desse número complexo que multiplica cosseno θ mais i seno θ. Neste caso, como nós temos uma potência, temos também a potência de um número complexo que pode ser escrita como sendo z elevado a n igual ao módulo desse complexo elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes θ mais i vezes seno de n vezes θ. Pois bem, é esta forma que vamos preferir, até para podermos aprofundar um pouquinho, ou recordar um pouquinho, dos conhecimentos que já temos sobre números complexos. Pois bem, nesse sentido, então, nós temos que ir em busca de alguns elementos, quais sejam o módulo, que é representado pela letra grega ρ, e pelo ângulo θ. Vamos lembrar também que A é representado aqui por raiz de 3 sobre 2. E B, que é da parte imaginária, a primeira parte é chamada de parte real e a segunda é a parte imaginária. É o valor de B representado por um meio. Para procurarmos o módulo, vamos lembrar também que existe uma formulação que nos garante que a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado nos fornecem o valor desse módulo. Então, partindo agora para a resolução. Nós temos A ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 1 sobre 2 ao quadrado, e tudo sob uma mesma raiz. O módulo, então, virá de nós fazermos a raiz quadrada de raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, é 3 sobre 4, mais 1 meio ao quadrado é 1 sobre 4. Então, este módulo vai ser igual a 3 mais 1, 4 quartos, que resultará em raiz quadrada de 1, ou simplesmente 1. Então, sabemos que o módulo vale 1. Agora, precisamos também do ângulo θ. Se nós fizermos tangente de θ, vou poupá-los aqui da representação deste complexo no plano Argand-Gauss. Basta nós sabermos que se dividirmos B sobre A, nós teremos a tangente da representação deste número complexo nesse plano. B aqui é representado por um meio. A é representado por raiz de 3 sobre 2. Se nós mantivermos no numerador um meio e multiplicarmos pelo inverso do denominador 2 sobre a raiz quadrada de 3, vamos obter então aqui uma tangente de θ que vai ser igual a 2, que foi simplificado, então não, que vai ser igual, vamos ver aqui, a 1 sobre raiz quadrada de 3. Simplificamos o 2, sobrou 1 e a raiz de 3. Racionalizando, nós vamos ter raiz quadrada de 3 no numerador e no denominador. Então, a tangente de θ vai ser igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Se nós fizermos uma busca na tabela de ângulos notáveis, vamos ver que a tangente do ângulo que me fornece raiz quadrada de 3 sobre 3 é justamente do ângulo de 30 graus. E agora nós podemos
partir para o ataque, resolver a questão que nos foi solicitada. Vejam bem, então separando aqui e separando aqui. Se nós formos escrever o número complexo, então, na forma trigonométrica, podemos fazer z igual ao módulo, que neste contexto aqui ele vale 1, e que multiplica cosseno de θ, que é 30 graus, mais i vezes seno θ, que é 30 graus também. Agora, aplicando a formulação para z elevado a n, nós vamos ter z elevado a 3. Lembrando que aqui o n3 é proveniente da equação que já resolvemos anteriormente. Então, nós vamos ter 1 elevado a 3, que multiplica cosseno de 3, que multiplica 30 graus, mais i que multiplica seno de 30 graus vezes 3, ou n vezes 30 graus. Então, z ao cubo vai ser igual a 1, que multiplica cosseno de 90 graus, mais i seno de 90 graus. Então, z ao cubo vai ser igual a cosseno de 90 graus, que é 0, mais seno de 90 graus, que vai ser 1, que multiplica a unidade imaginária, que é i. Então, 1 vez i. Ou, finalmente, z ao cubo é igual a i. Contrariando a afirmação do texto do exercício que diz que deveria ter sido igual a 1. Portanto, esta alternativa aqui é falsa. Mas, para não te deixar na mão, nós faremos o seguinte. Nós vamos agora resolver a mesma expressão que foi dada para nós, ou seja, raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i ao cubo, desenvolvendo o binômio. Para isso, nós vamos escrever raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i elevado ao quadrado e vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i, em que vamos resolver primeiro o produto notável da potência quadrado, que será o quadrado do primeiro número, raiz quadrada de 3 sobre 2 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo números, mais o quadrado do segundo número, 1 sobre 2 vezes i ao quadrado. E toda essa expressão ainda irá multiplicar, mais tarde, raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i. Na continuidade, raiz de 3 ao quadrado é 3 mesmo, 2 ao quadrado é 4. Mas simplificamos 2 com o 2, obtemos raiz quadrada de 3 sobre 2 resultante, i. E mais 1 sobre 2 ao quadrado é 1 quarto. Lembrando que i é a unidade imaginária. E se nós elevarmos ao quadrado, fizermos i ao quadrado, que é o caso aqui que ocorre, nós vamos ter, então, a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Portanto, na simplificação, resultará em menos 1. E que multiplica a raiz quadrada de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i. Pois bem, simplificando o que for possível. 3 quartos menos 1 quarto, 2 quartos. Mais raiz de 3 sobre 2i, que multiplicará raiz de 3 sobre 2 mais 1 sobre 2i. Realizando a distributiva, vamos ter 2 quartos, que na verdade é 1 meio, né? Então, 2 quartos que multiplica raiz de 3 sobre 2, teremos 2 quartos vezes raiz de 3 sobre 2. 2 quartos vezes 1 meio, vamos ter mais 2 quartos vezes 1 meio i. Raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2i, vamos ter, então, raiz de 3 ao quadrado e 2 vezes 2, 4. Finalmente, raiz de 3 sobre 2 i vezes 1 sobre 2i. Vamos ter, então, raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes i ao quadrado. Vamos continuar o desenvolvimento, então, primeiro simplificando. 2 quartos é 1 meio. Então, nós vamos ter aqui 1 meio, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Mas simplificamos aqui 2 com o 2, resultando em 1 quarto de i. E mais raiz de 3 ao quadrado é 3 sobre 4i. Aqui, i elevado ao quadrado já sabemos que é
menos 1. Então, podemos fazer menos 1 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio, como sendo menos raiz de 3 sobre 4. 1 meio vezes raiz de 3 sobre 2 resultará em raiz de 3 sobre 2 vezes 2, que é da raiz de 3 sobre 4. Mais 1 quarto de i mais 3 quartos de i é 4 quartos de i. E menos raiz quadrada de 3 sobre 4. Simplificando-se as raízes, dividindo-se 4 por 4, vamos obter então 1 que multiplica i, ou simplesmente i, que é o resultado que já havíamos encontrado anteriormente. Se me perdoem a expressão, mas eu considero esta uma forma um pouco mais tediosa do que a anterior. Então, com isto, povo, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes e até o nosso próximo estudo. Tchau!